Olá, este vídeo fala sobre ansiedade. Muitas pessoas têm medo dos sintomas da ansiedade. Coração batendo muito forte, sudorese, falta de ar. Para que possamos entender melhor e lidar com esses sintomas, é preciso ter a informação sobre o assunto. Terapia é informação. Se eu tenho informação, eu posso enriquecer a minha forma de pensar. Portanto, aqui vai. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma sensação que ativa o meu sistema nervoso. Ele enerva o meu sistema nervoso. Estamos falando da ansiedade pertinente ao medo. Mas o meu sistema nervoso só acelera quando eu tenho ansiedade de medo? Não. Seu sistema nervoso também acelera quando você está muito feliz. Quando você tem uma viagem e que você está de férias e você tem uma viagem e você não dorme 2 ou 3 noites com uma ânsia muito grande que chega esse dia. Você está com o seu sistema nervoso excitado, porém de alegria. O nosso vídeo hoje é a excitação do seu sistema nervoso sobre o medo. A ansiedade, ela vem dos nossos ancestrais. Não vivemos sem ela faz parte do nosso cotidiano e o medo existe desde sempre. Os nossos ancestrais só sobreviveram em função da ansiedade. Por quê? Tinham que lutar contra animais ferozes, tinham que lutar contra grupos, tinham que lutar contra as variações climáticas que também foram desastrosas ao ser humano. Eles só sobreviveram porque eles tiveram essas situações ameaçadoras onde eles puderam desenvolver a ansiedade. Portanto, a ansiedade foi fazendo parte do ser humano. Você já nasce com a engrenagem para sentir ansiedade. Não tem como fugir disso. Muitas pessoas querem eliminar os sintomas de ansiedade. Quando você entender que a ansiedade não é sua inimiga, você vai perceber os sintomas de uma maneira diferente. Já te disse então que sobrevivemos pela ansiedade. Os medos são inatos. Então, medo de trovão, medo de catástrofes climáticas, isso vem com o ser humano e é uma herança nossa. Ela faz parte da evolução do contato que todas essas pessoas tiveram com situações ameaçadoras. Portanto, a ansiedade, ela emerge quando você se sente ameaçado. Quando você tem uma situação que te ameaça. Então vem a ansiedade para te salvar. Ela vem fazer o quê? Ela vem te tirar da situação aflitante. De que forma? Correndo, lutando ou dissimulando e ficando parado. Portanto, esses medos que nós temos são inatos. Só para você ter uma ideia, o rato tem medo do gato sempre. Mesmo que o rato nunca tenha visto um gato, ainda assim ele tem medo. Isso significa o quê? Herdamos esses medos inatos. Mas só existem esses nervos inatos? Não. Também condicionamos os nossos medos. Aprendemos a ter medo. Imagine que você está num shopping, dentro de uma loja, e você se sente um pouco mal. O seu sistema nervoso alerta, porque você começa a ficar apreensivo. E vamos supor que você não tinha na sua memória esse caminho de medo do shopping. Até então nunca tinha acontecido esse fato. A partir desse momento, você fica apreensivo porque você passou mal dentro de uma loja. Se essa apreensão for muito forte, ou se essa apreensão for muito repetitiva, você vai fazer no caminho da sua memória uma trilha de medo de shopping. Então, toda vez que você se aproximar do shopping ou de um lugar parecido, volta a apreensão que você teve dentro da loja. Portanto, você passa a ter medo do shopping por condicionamento. E é este o medo aprendido. O que mais eu quero te falar?
Portanto, o medo é palpável. A ansiedade é sempre um pouco difusa. Muitas vezes você tem uma ansiedade e não sabe muito bem por quê. Mas a ansiedade e o medo são parentes próximos. O medo é mais específico. Eu sempre tenho medo de algo, medo de elevador, medo de shopping, medo de trovão. O esportista tem medo de vaias. Enfim, são específicos. E a ansiedade é mais difusa. Bom, se eu tenho esse mecanismo dentro de mim, herdado dos meus ancestrais, como ele age? Como nasce esse mecanismo quando eu me sinto ameaçada? Eu quero que você entenda este caminho, para que nós possamos então chegar a discorrer os sintomas da ansiedade. Imagine que você está numa floresta. Você olha para o chão e vê um galho retorcido. Imediatamente você enxerga aquele galho pela via sensitiva olhos, porque nós temos várias vias sensitivas. Temos a via sensitiva tato, temos a via sensitiva ouvido, mas desta feita, neste meu exemplo, você está usando a via sensitiva olhos, visão. Você enxerga aquele galho retorcido e imediatamente esse estímulo visual vai para o tálamo. O que é o tálamo? O tálamo é uma região que está bem no centro da sua massa cinzenta. Está no cérebro. Ela faz parte do mecanismo da ansiedade. Bom, o tálamo recebe essa mensagem. E vai fazer o quê? Como se ele fosse um correio. O tálamo posta então duas mensagens. Ele é uma central de correio. Ele pega as informações e distribui para o corpo. As duas mensagens ameaçadoras vão. Uma para a amígdala, que não é a amígdala da garganta, mas também é a amígdala que fica dentro do seu cérebro e também faz parte do seu sistema de preservação. Quando você é ameaçado, você vai se preservar por esse sistema. Bom, o tálamo então manda duas correspondências. Uma vai para a amígdala, cérebro, e outra vai para o córtex, que é a parte pensante do seu cérebro. A amígdala é como se fosse um bombeiro pronto a te socorrer no primeiro chamado. É como se a amígdala, você apertasse de pronto um alarme e a amígdala não quer nem saber se aquilo lá é cobra, se aquilo não é cobra. Ela vai fazer você preparar o seu organismo para fugir daquela situação ameaçadora. Ora, se você não tem esse mecanismo, a cobra te pega. Então, graças a Deus que temos incorporado um mecanismo. Muito bem. A outra mensagem vai para o cérebro. Apesar do cérebro ser mais complexo, ser mais como se fosse o doutor, não é? Da cabeça, do nosso cérebro, ele vai avaliar essa notícia. Ele não vai pegar de pronto e sair correndo com você. Quem faz isso é a amígdala. A amígdala já está preparando o seu corpo. Você entra no sistema de alerta. Porque, lógico, você precisa correr. Esse sistema de alerta vai fazer com que alguns hormônios produzidos em alguns órgãos do seu corpo e das suas células desencadeiem uma cascata de sintomas que é para você sair daquela situação. A primeira coisa é o seu coração bater muito forte. Por quê? Porque você vai ter que correr daquela cobra. E vão vir outros sintomas. Falta de ar, porque você respira mais forte. Enfim, nós vamos falar particularmente desses sintomas num vídeo especial. Entretanto, o cérebro, ele é mais calmo. E ele está fazendo uma varredura na sua memória, questionando se aquilo retorcido é realmente uma cobra, se você já tem na sua memória gravado aqueles sinais, enfim, ele vai fazer a avaliação. Quando ele percebe que aquilo não é uma cobra, que é um galho retorcido, ele manda novamente a mensagem para o tálamo, e o tálamo manda novamente a mensagem para a amígdala, que está toda saltitante para sair correndo. E vai falar para ela, ei, calma, não é uma cobra, é um galho retorcido. Então você
com sintomas de ansiedade já em ebulição ou em evolução, você vai respirar fundo e vai voltar ao seu estado normal. Normalmente podendo fazer um comentário: nossa, que susto, ainda bem que não é uma cobra. Então todo esse sistema volta ao normal e você só o vai ter de novo quando novamente você for ameaçada. Neste caso, você foi ameaçada por uma coisa real, palpável, cobra. Mas o teu cérebro, apesar de ser muito refinado, ele não diferencia a verdade da mentira. O que você pensar, ele acredita. Então, muitas vezes, esse seu sistema límbico, que é a junção do tálamo, da amígdala e do etc, etc, ele vai mandar mensagens errôneas, distorcidas, mentirosas, balelas. E esse mecanismo vai funcionar exatamente igual. Por quê? Não sabe se é verdade ou se é mentira. Então, parte da nossa ansiedade está na forma errada de nós pensarmos. Imagina que o teu filho, meia-noite, não chegou em casa. E você tem um pensamento do tipo: será que ele foi assaltado? Ah, meu Deus, será que ele bateu com o carro? Só de você pensar isso, o tálamo já recebeu a mensagem e já está passando as duas correspondências, para o cérebro e para a amígdala. E a amígdala é que vai fazer o desencadeamento dos sintomas da ansiedade. Só que, nesta verdade, não existe, nesta verdade sua, né? Porque a verdade é sua, não existem dados palpáveis e reais. Seu filho não ligou, não houve nenhuma notícia que chegou a você, o seu filho é uma pessoa que não bebe, enfim, você tem várias trajetórias, você tem várias razões para o seu cérebro eliminar essa preocupação. Para fazer o quê? Quando o cérebro também faz a varredura, ele também manda mensagem para o tálamo, e o tálamo fala assim: amígdala, menos, tá, meu filho tem bom senso, vamos acreditar nisso. E aí você volta a ficar calmo. Se você vai fazer uma entrevista de emprego e vem uma ideia do tipo: meu Deus do céu, será que quando eu for entrevistado eu vou falar besteira? Eu vou errar? Ora, o tálamo já percebeu essa mensagem e novamente manda as duas correspondências. Córtex, amígdala, para quê? Porque ele recebeu uma mensagem onde você está se sentindo ameaçado. Então ele vai preparar o seu corpo para fugir, para lutar ou para dissimular. Oh, meu Deus, deixa passar o perigo, tô aqui quietinho. Deu para você entender isso? Então, perceba que o mecanismo que nós temos de ansiedade, ele é normal. Nós precisamos desses sintomas para viver. E muita gente está tomando remédio para eliminar esses sintomas. Muita gente não quer sentir isso porque tem medo. A pessoa confunde o batimento cardíaco da ansiedade com o batimento cardíaco de uma crise de coração. E muitas vezes acaba indo para o pronto-socorro por coisas absolutamente normais. É lógico que você deve fazer o seu check-up anual e ver como está o seu coração. Este vídeo não é uma sugestão de você não fazer seus exames cotidianos. Entretanto, se o seu coração está bom, você pode estar confundindo o medo da ansiedade normal com o medo de ter um infarto. Mas isto, nós vamos fazer um segundo vídeo onde vamos falar especificamente sobre esses sintomas, para que você possa, com a informação, diminuir o seu medo deles. Sônia Román, Psicocanal e YouTube. A gente se vê na próxima.